Olá a todos, buenos dias. Estamos começando aqui mais um webinar de WEG, não? Quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui participando deste webinar. Espero que todos estejam bem aí, com saúde, que estejam todos seguros e protegendo-se contra a pandemia que estamos passando, ok? Também me gostaria, antes aqui de começar este webinar, de agradecer a duas pessoas, que uma que me apoiou bastante para a realização de este webinar, que é o engenheiro Diogo Xavier Schmidt, e meu outro companheiro que está aqui comigo, ajudando-me aqui para apresentar a charla, que é o engenheiro Arthur Carlan, ok? Bueno, mi nombre es Renan, yo trabajo en WEG Automatización hace aproximadamente 7 años y medio. Trabajo en el área de automatización de baja tensión en ventas internacionales y aplicaciones, ¿ok? Entonces, yo seré la persona aquí que va a apresentar a ustedes este tema tan importante que son las comunicaciones entre los equipos en una red Field Bus, ¿ok? Ahora voy a pasar aquí para la presentación. Y vamos a empezar el webinar, ¿ok? Entonces, aquí el tema de hoy, ¿no? Es redes de comunicación industrial para variadores de velocidad, ¿ok? Ustedes saben que WEG es una empresa bastante grande, que está bastante enfocada en la producción de variadores y otros equipos también industriales, como arrancadores suaves, relés, medidores, muchas cosas que se pueden comunicar en una red industrial. Pero hoy vamos a hablar más específicamente en redes relacionadas a variadores, pero todos los conceptos que vamos a presentar aquí, ustedes pueden llevarlos a otros tipos de productos también, ¿ok? Entonces, el temario de nuestra presentación es control y supervisión de variadores de velocidad, cómo ellos son controlados y supervisionados. Vamos a hablar de redes, ¿no? Que es el tema de la presentación, los principales medios físicos que as redes utilizam para comunicar-se entre equipos e alguns protocolos, os principais do mercado, como o Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Profibus, Profinet e BACnet, ok? Aqui em la apresentação há um lugar onde vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Temos algumas pessoas aqui no departamento que estão aí por detrás trabajando para responder essas perguntas. Então, vocês podem a todo momento fazer perguntas, ok? En el chat. Então, vamos a empezar entonces el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar un variador, ¿no? Nosotros que trabajamos con ellos estamos bastante acostumbrados a usar botones o un potenciómetro. Y ese control es hecho a través de un cable. Entonces, un botón lleva un cable hasta el variador o un potenciómetro y ahí podemos prender y apagar, tomar otras decisiones o podemos cambiar la velocidad del motor, ¿no? Y este es muy sencillo, es bastante usado en la industria y es muy sencillo de hacerlo. El problema es que cuando necesitamos poner muchos botones o poner muchos variadores en un sistema, tenemos que llevar muchos cables. Y eso, tener muchos cables nos hace gastar mucho tiempo haciendo cableado de un tablero. Pueden pasar errores de conectar un cable en un borne incorrecto, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de poner muchos variadores en un sistema, llevar muchos cables y traer muchos cables es algo costoso, toma tiempo y también pueden pasar errores, ¿no? Entonces, y además en la puesta en marcha, si hay algo incorrecto, imagínate si yo tengo 10 variadores, cada uno tiene 4 entradas digitales, y como están mostrando aquí en esta imagen. Si tengo 10 variadores, van a salir 40 cables. Y cómo descubrir el que está mal y mirar las tags es bastante complicado, ¿no? Entonces, cuando tengo muchos equipos, lo ideal es utilizar una red de comunicación para hacer todo el control y gestión de estos variadores, porque ahí puedo llevar generalmente apenas un cable de comunicación conectado a todos los equipos y eso facilita bastante la instalación, el mantenimiento, la puesta en marcha y el costo de fabricación de un tablero, ¿no? Ok. Entonces, en general,
se utiliza redes Fieldbus, ¿ok? Estas redes estarán conectadas em um PLC, como nós solemos dizer aqui em Latinoamérica, ¿no? Pero a tradução seria CLPs, que são controladores lógicos programáveis, ¿ok? Então, este CLP vai a ter um cable que vai a conectar-se a todos os equipos, ou seja, diminuindo muitíssimo o tempo de integração de um tablero, ok? E vai facilitar muito as aplicações. Aqui alguns conceitos como Field Bus, que estamos muito acostumbrados a falar essa palavra no mundo da automatização. Então, o que é Field Bus? É um termo genérico para designar uma rede industrial que conecta diferentes dispositivos em uma planta, não? Dispositivos que estão em campo, ok? E os dados não são mais pulsos mecânicos com os dedos, como nós hacemos na porta de um tablero, não? São transmissão de lógica digital, são ceros e unos que são enviados a los equipos conteniendo uma informação de mando, de poner o motor em marcha, de parar o motor, de fazer uma leitura de sua velocidade, ou de uma entrada analógica de um variador que tem, por exemplo, um sensor de pressão. Toda essa informação vai ser transmitida por um cable de rede, ok? Então, essa é a principal ventaja. Avançando um pouco, os protocolos necessitam de um meio físico para comunicar-se. E os protocolos utilizam, dependendo do protocolo, se utilizam meios físicos diferentes. Então, os principais e os mais usados na indústria que estamos acostumbrados a trabalhar é o RS-232, o RS-485, que é usado para uma comunicação serial, e o Canopy, que também é serial. E temos também o Ethernet, ok? Que aí nossos dispositivos podem, incluso, estar conectados na internet, ok? Então, aqui tem um desenho de alguns protocolos onde mostramos que, por exemplo, o Modbus, o protocolo Modbus, que é um dos mais utilizados, ele pode utilizar 3 meios físicos de comunicação. Pode ser o RS-232, o 485 ou o Ethernet, ok? Um protocolo Canopy, por exemplo, ele tem que utilizar um meio físico CAN. O DeviceNet também utiliza o meio CAN, ok? E o Profibus utiliza o RS-485. E outros protocolos também utilizam estes mesmos meios físicos, ok? Vamos ver em mais detalhes durante a apresentação outros protocolos também e vamos mostrar em que meios físicos eles utilizam, né? Então, aqui, começando por el meio físico mais comum ou mais antigo, podemos dizer assim, é o RS-232 serial. Então, este meio físico, ele permite que apenas 2 equipos se comuniquem. Então, aqui eu tenho um PLC e um variador e não posso pôr outros variadores. É uma conexão ponto a ponto. Então, são só 2 dispositivos. E também a distância máxima entre equipos é baixa, é só de hasta 30 metros. Então, por isso esta rede se está em desuso com o tempo, porque não podemos pôr outros variadores como 10, 20, 30 esclavos em la rede, só podemos pôr um. Ok? Então, como funciona, não? El PLC manda o dado ao variador e depois o variador, através de um cable, não? Então, notem que aqui no PLC, o transmissor do PLC está conectado ao receptor do variador. E o transmissor do variador, que é por onde ele vai responder ao PLC, está conectado ao ponto receptor da interface, ok? Então, eu tenho um cable para enviar dados e um cable para receber dados, ok? Então, um envia, outro recebe. Já aqui na comunicação, no meio físico RS-485, é um pouco distinto, porque tanto o cable A quanto o B, ele pode enviar e receber dados por el mesmo cable. E isso faz com que essa comunicação seja mais rápida, ok? E então, aqui, esta já é uma topologia que é multipunto. Então, vários dispositivos em la mesma rede. Podem ver que eu coloquei aqui 3 dispositivos, mas poderiam ser mais. Então, não é apenas agora uma comunicação ponto a ponto.
Y aquí podemos llegar, si tenemos cables buenos para evitar los ruidos, podemos llegar hasta 1200 metros de distancia y una velocidad mayor que la del RS-232, ¿ok? Entonces aquí el maestro ele puede enviar datos y después recibir de cada uno de los esclavos, ¿ok? Entonces esta es la interfaz serial RS485. Notem aqui na interfaz que há dois resistores ao final da rede, ok? De la parte física. Estes dois resistores são obrigatórios quando estamos falando da interfaz serial RS485. E ele é estandarizado em qualquer equipo do mercado, incluso em equipos que nem são industriais, com o valor de 120 ohms e 0,25 watts, ok? E uma coisa bastante importante, aqui tem um desenho, aqui abaixo, de uma tarjeta de comunicação de um variador VEG. Notem que, quando estamos falando de RS485, os equipos VEG já traem este resistor incorporado no equipo. Não é necessário comprar um resistor e colocar nos bornes do equipo. Ok? E notem que os resistores têm que estar apenas ao início e ao final da rede. Então, o esclavo 1, o esclavo 2, eles também têm este resistor em sua tarjeta, mas este resistor tem que estar apagado. Só vamos aprender esta deep switch para que este resistor esteja conectado em los extremos da rede. Então, aqui no PLC é um deep switch e no último esclavo também. Então, prendemos os dois e temos os dois resistores de terminação da interface serial RS485. Ok? Bueno, estas são as interfaces nos meios físicos, não? Pero agora vamos falar um pouco de protocolos, não? E o primeiro que vamos falar é do Modbus, que esse protocolo foi desenvolvido em 1979 por Modicon para a indústria, pero hoje é um protocolo aberto em donde todas as empresas podem desenvolver em seus produtos. É aplicável a controle de processos e toda a automatização. É interessante aqui que o protocolo Modbus ele pode trabalhar tanto em el meio físico RS232 como 485 e também no meio físico Ethernet, que eu vou falar em mais detalhes depois. Quando estamos falando de Ethernet, o protocolo Modbus se chama TCP/IP, e quando estamos falando de comunicação serial, ele se chama RTU. Okay? Então, temos diferentes tarjetas aqui abaixo para que o equipo trabalhe como RTU ou TCP/IP. Aqui estão alguns exemplos de tarjetas para nossos variadores. Então, quando estamos falando de Modbus RTU em RS232, temos um maestro que vai, através de um cable, vai solicitar a informação digital ao esclavo, não? Esta informação é enviada através de bits, não? Que são os 1 e 0, que são níveis de tensão. E o esclavo vai a responder a esta solicitação de informação através de uma resposta por el outro cable. Por que essa comunicação é lenta? Porque através de um cable eu posso enviar uma solicitud e tenho que ter outro cable para responder, e isso tarda bastante tempo. Ok? Então, quando vamos ao Modbus RTU no meio físico RS485, este cable negro que está aí significa que é um cable de comunicação, ok? Eu posso conectar mi maestro Modbus RS485 a todos os esclavos e hasta 32 esclavos em uma rede 485, ok? Então, o maestro ele vai solicitar dados ou informações a todos os esclavos da rede. E os escravos, por sua vez, vão a responder. Pero vocês podem perguntar, pero como ele vai solicitar informações a 3 esclavos? Quem vai saber quem tem que responder, não? Então, aí, em las redes de comunicação, sempre há uma coisa que se chama quadro de dados, ok? Esse quadro é formado por um montão de bits, de unos e zeros, e alguns de seus pedaços têm funções específicas. Então, aqui no Modbus, por exemplo, essa primeira parte, que se chama, eu deixei em inglês porque toda a documentação desta parte está em inglês, ok? Então, é importante. Então, a primeira parte, que é a direção de los esclavos, eu vou programar em cada um
uma direção específica. El esclavo 1 está na direção 1, el esclavo 2 na direção 2 e el 3 na direção 3. Então, o maestro ele vai mandar um quadro de dados em las direções. Então, quando ele quer escrever um dado em el esclavo 2, essa parte do quadro de dados vai ter a direção 2. E aí, o function code, que é a função que eu quero fazer no esclavo, que é ler um dado ou escrever um dado, vai vir na segunda parte do quadro. E a terceira parte vai ser o dado. Então, se eu quero escrever uma velocidade, por exemplo, ele vai mandar o valor da velocidade neste quadro. E ele também tem uma parte do quadro que é para o chequeo de errores. Então, o maestro está solicitando a través desse dado informações. E, por exemplo, ele solicitou o esclavo 1 a velocidade do motor. O esclavo 1 também tem um outro quadro de dados um pouco distinto, um pouco mais pequeno. Esse dado vai ter uma parte que será a confirmação. Então, ele vai dizer ao maestro: ok, tenho o que me estás pedindo e está disponível. E na segunda parte do quadro de dados, ele vai mandar o valor. Por exemplo, o motor estava girando a 3.000 RPM, ok? Então, o maestro sempre vai estar mandando quadros de dados e a direção do esclavo será a primeira parte, ok? E nesse caso, aqui a direção era a direção 1 aqui desta parte do quadro de dados, porque ele estava solicitando informação ao primeiro esclavo. Ok? Então, uma coisa bastante importante quando se está configurando uma rede Modbus RTU, tanto em RS-232 como 485. Tanto o maestro de la red como os esclavos, todos têm que estar configurados em seus parâmetros para trabalhar na mesma velocidade, ok? Vocês podem ver aqui abaixo que há algumas velocidades típicas de transmissão destes quadros de dados, ok? Então, temos 9.600, 19.200, 38.400, pero se todos os equipos que estão nesta rede têm que ter esta mesma velocidade programada para que eles possam conversar entre eles. Porque um não pode falar primeiro e o outro falar em cima do outro, ou a conversação entre equipos não funciona. Então, é muito importante que todos estejam programados iguais, ou com 9.600, ou com 19.200, ou com 38.400, ok? Outra coisa muito importante é que estas velocidades estão limitadas à longitude do cable, porque quanto mais grande é o cable, eu não posso comunicar uma velocidade muito alta. Eu tenho que diminuir a velocidade para que o sistema funcione. Outro detalhe bastante importante é que estes cables têm que ser de boa qualidade, têm que ser apantallados para que os ruídos não interfiram na comunicação de dados. E os números de dispositivos instalados na mesma rede também diminuem a velocidade de comunicação. Eu não posso colocar 32 equipos falando a 38.400 bits por segundo. Eu tenho que fazer provas e limitando a velocidade para ver qual é a velocidade máxima que podemos colocar na rede para que todos se hablem ao mesmo tempo. Ok? Bueno, também temos que falar um pouco do Modbus TCP/IP. Esse protocolo TCP/IP ele utiliza o meio físico Ethernet. Já não é mais o cable RS485. Então, ele utiliza o cable Ethernet. Este cable, por exemplo, ¿no? Este cable azul que nós temos na oficina, que é um cable Ethernet, que já tem 8 cables, consegue transmitir muitos mais dados e muito mais rápido. Tem um conector RJ45, igual ao que temos aqui na oficina. Os equipos têm que ter módulos de comunicação que têm entradas RJ45. E aqui no meio físico Ethernet é interessante que podemos pôr switches e com estes switches podemos ampliar em muito a quantidade de equipos que podemos pôr na rede. Eu vou falar um pouco de cables mais detalhadamente depois, mas é importante entender que aunque o cable seja muito semelhante a este que temos na oficina, no mundo industrial temos que pôr cables de melhor qualidade, cables específicos para aguentar o ambiente industrial, ok? Então, Ethernet não foi desenhada para o ambiente industrial inicialmente, mas hoje em dia é bastante utilizada, principalmente por el tema de internet, ¿no? De conectar-se a internet também nos equipos, e por sua velocidade ser bastante mais alta que
comunicaciones seriales también es bastante usada en la industria. Y a través del Ethernet también se puede comunicar a otras cosas, como Wi-Fi, como 5G, comunicaciones inalámbricas, ¿no? Entonces, en el Modbus TCP/IP, ese protocolo, él trabaja, los maestros que teníamos antes son llamados de clientes y los esclavos de servidores, ¿ok? Entonces, los clientes solicitan y reciben respuestas de los servidores. Los dispositivos, todos, tanto los clientes como los servidores, son identificados por una dirección IP. Antes teníamos una dirección que era un número, 1, 2, 3, ahora es IP. Entonces, como ese protocolo es mucho más rápido y podemos poner básicamente ilimitadas direcciones IP, ponemos la cantidad de dispositivos en esta red, Modbus TCP/IP es ilimitada, ¿ok? Una outra coisa interessante que, hablando agora especificamente de nossos variadores, é que temos módulos de comunicação que têm apenas uma entrada, como vocês podem ver aqui, né, na figura da esquerda, que é um módulo para um variador conectar-se em TCP/IP com uma entrada RJ45. Se usamos esse módulo, só podemos conectar em uma topologia estrela. Colocamos um switch Ethernet aqui ao centro, que seria esta aqui do centro da estrela, e os variadores se comunicariam com o switch e o switch com o cliente PLC. Pero também há a possibilidade de comprar um módulo com 2 puertos. E quando você tem estes 2 puertos, não é necessário um switch e se pode comunicar em daisy chain ou em linha, não? Ok, então isso é bastante importante quando vocês vão elegir a rede, pensarem nisso. Se vão ser estrelas, se vão usar switch, se se pode ser em linha e elegir o módulo corretamente. Bueno, então aqui hablamos um pouco de lo que é Modbus TCP/IP, Modbus RTU, pensando em variadores, não? Agora vamos falar um pouco de um outro protocolo que também está cada dia mais utilizado na indústria, que é um protocolo bastante interessante, que é o CAN-Open. El CAN-Open utiliza el medio físico CAN. ¿Qué significa CAN? ¿No? Significa Controller Area Network. Ese medio físico, incluso também é um protocolo de mais baixo nível. Ele foi desenvolvido por Bosch e Intel em 1983, pensando em coches, em veículos, em autos. Era para transmitir dados dentro de los coches, porque antes, hace mucho tiempo, los coches tenían un montón de cables internos para prender lámparas, para hacer toda una gestión de todo el coche. Era un cableado gigantesco. Y pensaron en una comunicación para llevar apenas un cable a todos los lugares que querían hacer control del coche, y se creó el medio físico CAN y el protocolo CAN también. Esse protocolo ele é multimaestro, eu posso ter mais de um maestro na mesma rede. Tenho 2 PLCs e os 2 são maestros. Vou entrar mais ao detalhe em algumas diapositivas depois, ok? Os quadros de dados CAN, isso é interessante, né? Ele já não tem mais uma direção, ele está disponível para qualquer equipo que está na rede consumir este dado. O maestro da rede CAN, ele não envia mais um dado com uma direção dizendo que eu quero escrever em el esclavo 3. Não. Ele coloca esse dado em el barramento de dados e qualquer esclavo que queira pode consumir este dado. Também vamos falar mais em detalhe depois. E para que não haja problemas nessa comunicação, onde todos podem consumir e incluso todos podem produzir dados para o barramento de dados, há um controle de prioridade de quem pode produzir estes dados e pôr em el barramento. E é uma rede bastante fiável e tem vários mecanismos de controle de erro. Isso é bastante importante. É uma rede que já começa a ter um controle de erro mais robusto. Então, o medio físico CAN, ele também tem 2 cables de dados, que é o CAN-L e o CAN-H, pero ele também leva a energia, a alimentação. Vocês podem ver que há 24 volts e 0 volts aí. ¿Por quê? Porque a rede CAN tem que ser alimentada de forma externa. Alguém tem que estar alimentando. Não são os equipos esclavos que autoalimentam o módulo CAN.
tiene que ser externo. En ese caso que estamos mostrando ahí, es como el PLC tiene una fuente y esa fuente está alimentando las tarjetas CAN. Este es un estándar del mundo CAN, ¿ok? Essa rede também é multipunto, como as anteriores. Puedo poner vários esclavos, podemos alcançar hasta 1000 metros per hora, chegamos a uma taxa de transmissão de 1 megabits por segundo. É bastante mais rápida que as outras redes, ok? É importante que esta rede também necessita de um resistor de 120 ohms de 0,25 watts em ambos os extremos. Aqui está desenhado bem pequeno aqui, estes dois resistores. Diferente de los módulos RS485, aqui temos que poner externamente um resistor. Então, aqui à direita, aqui abaixo, tenho um desenho que mostra que temos que comprar este resistor com estes valores e colocar aqui nos bornes. Okay? Isso é bastante importante, isso é obrigatório na rede CAN. E ter o resistor externamente no dentro do módulo também é um estándar de CAN, por isso não lo hemos colocado em nossos módulos. Ok, então, ¿qué es CANopen? Entonces, CANopen, ele utiliza este medio físico CAN e suas bases de protocolo CAN, pero trae um montão de ventajas, de mecanismos de mejora de la comunicação para deixar a comunicação mais rápida e trae toda a questão de transmitir muitos dados de equipos industriais a vários outros. Porque o CAN, primeiramente, foi desenvolvido para comunicar eletrônicas dentro de uma tarjeta de circuito impresso entre chips. Pero el CANopen no, el CANopen es para comunicar equipos industriales, un PLC con un variador, con un medidor, con un arrancador suave, ¿ok? Esta red permite hasta 127 dispositivos esclavos, esclavos no, 127 dispositivos contando con el maestro en la red, ¿ok? Los datos, el cuadro de datos en la red CAN se llama PDO, que es Process Data Objects. Também isso, para os que trabalham com a parte de programação, é bastante importante ter esse conhecimento. E aqui, não há um esclavo que solicita dados e depois recebe uma resposta como nas anteriores. Pero há um maestro de la rede, há um gestor de la rede. Esse maestro, ele hace toda a gestão e controle de quem pode poner e ler informações no environment. Okay? E vou explicar um pouquinho mais detalhes na próxima diapositiva. E esta gestão utiliza o sistema consumidor-produtor. Então, qualquer equipo de la red, qualquer esclavo, incluso o maestro gestor, pode produzir um dado e pode consumir um dado que está disponível na rede. Outra coisa bastante importante é que a rede CANopen, ela necessita de um arquivo de configuração que se chama EDS para cada dispositivo esclavo. Então, quando vamos a configurar uma rede CANopen, se tenho 30 esclavos, eu tenho que ter esse arquivo EDS de cada esclavo para que eu possa carregá-lo em meu software de configuração da rede CANopen para que a rede lo reconozca. Então, é muito importante. Então, que é o sistema produtor-consumidor, ¿no? Que eu estava comentando, e quem é este maestro que faz a gestão da rede? Então, por exemplo, aqui um PLC, ele pode produzir um dado, ele está fazendo a gestão da rede, mas ele está produzindo um dado, que é prender e apagar. E em los consumidores, que são estes equipos que estão abaixo, quando hago a configuração da rede CAN, eu digo que tipo de dados eles vão consumir quando este dado esteja disponível no environment. Ok? Então, eu não estou mandando aqui um dado com uma direção ao esclavo 1, nem a direção com o esclavo 2. O produtor simplesmente está colocando um dado neste environment e esse dado, neste quadro de dados, vai estar escrito: esse dado é um mando de start-stop. E meus equipos que estão aí abaixo, eles vão estar programados assim. Se eu estou mirando um quadro que tem um start-stop, eu quero consumir este dado para dar start-stop em meu motor. Então, estes equipos vão consumir dados. Espera um segundo. Ok. Agora, se eu quero produzir um dado através de meu variador, por exemplo, aqui meu CFW500, eu estou produzindo um dado com ele, que é o status da ADI. Eu vou colocar esse status em meu environment. Ok? Então, meu gestor da rede, que é o PLC, vai permitir que o variador coloque esse dado.
Y cualquier otro equipo puede consumirlo, incluso los otros variadores. Entonces, si yo programé esse equipo que está ao centro aqui da imagem para consumir esse valor do status da ADI, ele pode ler. Então, aqui não há mais o sistema de maestro-escravo que só o PLC hace lecturas de los componentes ou hace escritura. Todos aqui podem ler e escrever dados em todos os produtos, em todos os equipos, desde que isso esteja programado na rede CAN. Então, este é o sistema produtor-consumidor. Todos os equipos podem produzir e todos os equipos podem consumir dados da rede. Nuestro PLC 300 aqui que estávamos apresentando tem uma fonte de 24 volts para alimentar a rede CAN. Como eu comentei antes, a rede CAN necessita de 24 volts. Há PLCs que não têm isso, não? Então, quando não há isso, é necessário colocar uma fonte de alimentação externa para alimentar todo o sistema CAN. Isso é obrigatório. Igualmente ao protocolo Modbus RTU, todos os equipos aqui têm que estar configurados com a mesma taxa de comunicação. A limitação de velocidade também é igual, longitud de cables, se é muito largo, não se pode comunicar muito rápido, o tipo de cable e a quantidade de dispositivos. Acuérdense que aqui podemos pôr hasta 127 equipos, mas quando estamos ao limite de equipos, não podemos trabalhar na maior velocidade, não, na velocidade limite. Então, aqui, a velocidade mais grande que se pode alcançar é de 1 megabits por segundo. Ok? Agora, continuando, vamos falar um pouco do protocolo DeviceNet, que é um protocolo que também utiliza o meio físico CAN. Ok? Então, o DeviceNet hoje é um protocolo aberto e está suportado por ODVA, que é Open Device Net Vendor Association, pero ele foi desenvolvido em 94 por Allen Bradley. Okay. Ele está basado no meio físico e o protocolo CAN também, então o cable é bastante similar, pero ele tem conectores específicos que a indústria já conhece bastante bem, são estes conectores que estão aí. Também tem um color específico que generalmente é morado, pero este protocolo ele trabalha a velocidades máximas menores, que é de hasta 500 kilobits por segundo. Trabalha a uma distância máxima também menor que o CANopen, que é hasta 500 metros, e a quantidade máxima de dispositivos é de 64. Sin embargo, aunque ele seja, em teoria, inferior ao CANopen nestes 3 pontos que eu comentei, ele é um protocolo que está bastante difundido na indústria, é bastante utilizado na indústria, há muitos equipos trabalhando e aún sigue aí no mercado. Ele tem também tem que pôr resistores de terminação, porque ele utiliza o meio físico CAN, e ele tem uma coisa interessante, que é a topologia de rede, que tem suas ramificações. Ele tem o trunk line e o drop line, que aqui na próxima apresentação eu posso mostrar um pouco melhor. Aqui em DeviceNet, você pode fazer a topologia de árbol, que chamamos, não? Que podemos pôr ramificações, e aqui há conectores especiais para fazer estas ramificações. É importante aqui saber que quanto mais ramificações colocamos, mais estamos aumentando o tamanho do cable, não é só medir este cable da trunk line. Então, há que levar em conta todos estes pedaços de cable para ver qual é a longitud, e porque quanto maior a longitud, menor a velocidade. E o limite é de 500 metros. Também trabalha como produtor e consumidor, por ter sua base em CAN. E, em geral, em DeviceNet, o PLC, que é o maestro que faz toda a gestão desta rede DeviceNet, ele tem um outro dispositivo que se chama DeviceNet Scanner, que é um módulo que está em paralelo ao PLC, e esse DeviceNet Scanner faz toda a gestão da rede. Okay? Então, basicamente, isso era o tema do DeviceNet. Hablando um pouco sobre Profibus, que agora vamos entrar aqui nos protocolos de alta velocidade. Profibus é um protocolo bastante utilizado, principalmente na Europa, e em todo o mundo também, mas na Europa é muito popular. É um protocolo de alta velocidade, que é multimaestro, que eu vou comentar aqui no protocolo Profibus, que significa multimaestro. Também tem a topologia maestro-escravo, porque ele utiliza o meio físico RS485. E Profibus significa Process Field Bus.
Este é o significado de sua sigla. É importante entender que existem duas versões desse protocolo. Uma é o Profibus DP e a outra é o Profibus PA. Profibus DP é Decentralized Peripherals, que são periféricos descentralizados. É esta versão que é usada em variadores, em arrancadores suaves, em relés, em vários dispositivos. O Profibus PA é uma versão específica para equipos de instrumentação de campo, como válvulas, alguns medidores de pressão. Profibus PA são para eles, não são para drives ou para variadores e arrancadores suaves. Em la red Profibus, o maestro também requer um arquivo de cada esclavo para reconhecer este esclavo. Esse arquivo se chama RSD e também está disponível na página de VEG. Bueno, entonces aquí el maestro Modbus utiliza el medio físico RS485, entonces esta imagen es la misma anteriormente del medio físico RS485. Trabaja con hasta 126 dispositivos. En Modbus RTU, que usávamos este mismo medio físico, eran mucho menos. Trabaja aquí hasta 1200 metros y la velocidad es mucho más alta que la del Modbus RTU, es de 2 megabits por segundo. E se pode fazer outros tipos de topologia, não apenas a topologia de bus, se pode fazer em árbol e em estrela. Como ele também utiliza o RS485, é obrigatório ter os resistores de terminação ao final e ao início de la topologia de la red. Então, eu comentei há alguns diapositivas, né, que tem esse sistema de multimaestro, que seria o multimaestro e o mestre esclavo. Bueno, aqui, pensando em RS485, nós teníamos a questão de que o maestro requisita uma informação, ou faz uma requisição de controle, por exemplo, querem mandar girar o motor que está conectado ao esclavo 1. E o esclavo 1 responde a esta solicitud. O maestro 2, ele vai mandar requisição de controle ao esclavo 2 e ao esclavo 3. Pero notem aí na linha negra, que é realmente o cable de rede, que os dois maestros estão conectados. Como podem mandar dados ao mesmo tempo e não ter algum choque de dados e a coisa não funcionar? É que quando temos dois maestros esclavos, os dois maestros se conversam. E eles passam a vez para que cada um possa conversar com seus esclavos através do mesmo cable. Então, os dois nunca tentam conversar com seus esclavos ao mesmo tempo. E esto seria o maestro esclavo. Então, as respostas de los esclavos são só para seus respectivos maestros. Respostas de las requisições de controle. Pero, o maestro esclavo, ele pode requisitar no controle, pero se não monitoreo. Então, se o maestro 1 quer ler dados do esclavo 2 e do esclavo 3, ele pode ler estes dados. Ele não pode escrever dados. Então, o maestro 1, ele não pode pedir ao esclavo 2 e ao esclavo 3 que estes equipos controlem o motor, dar mando de marcha e mando de paro. Isso ele não pode. Pero ele pode fazer leitura, ele pode perguntar, por exemplo, qual é a velocidade do motor, qual é o valor de uma entrada analógica, qual é o valor da tensão do motor. Ele pode ler dados. Então, o sistema maestro-esclavo é: os maestros podem solicitar dados, fazer leitura de todos os esclavos, pero eles só não podem mandar em esclavos específicos. Esta é a topologia maestro-esclavo. Bueno, aqui também uma coisa interessante que aqui quando se configura a rede Profibus em el maestro, em esta configuração del maestro, ela vai a dizer a todos os escravos qual é a velocidade que eles têm que trabalhar. Eu não tenho que ir esclavo por esclavo escrevendo, mira, vamos a trabalhar em esta velocidade. Não, é o próprio maestro que manda essa informação aos escravos para trabalhar na velocidade que ele quer. Em las redes anteriores, nós temos que setear ou configurar em los escravos os valores de las velocidades. E aqui também há limites de longitud do cable, de número de dispositivos, e quanto mais grandes são estes valores, menores velocidades temos que trabalhar. E chegamos ao Profinet. Profinet
que significa que é um protocolo Ethernet industrial, que foi introduzido nos anos 2000. Esse sim é um protocolo que está baseado em internet, pero é totalmente desenhado para a indústria, para estar em campo, para estar dentro da fábrica. Ele utiliza o meio físico Ethernet, incluso funcionaria com este cable azul que temos na oficina, pero ele tem cables específicos para aguentar a umidade, alta temperatura, polvo, para diminuir a quantidade de ruídos na rede e incluso tem conectores especiais. O conector pode ser o RJ45 que usamos aqui na oficina, pero ele não é igual esse plástico, ele é um conector blindado, é um conector especial para aguentar no ambiente industrial, ou pode ser o conector M12, que é este redondo que temos aí. Lo bueno aqui do Profnet é que como ele é baseado em Ethernet, se pode utilizar switches para añadir mais dispositivos na rede. E é interessante que ele também pode trabalhar dentro de um sistema e conversar com outros protocolos que podem ter aí uma aplicação industrial. Ele também pode conversar com MQTT, HTTP, por exemplo. Ele pode conversar com esses protocolos. E aqui temos os desenhos de dois módulos de los variadores VEG, não? Um que tem 2 puertos e um que tem apenas um puerto. Também requer o arquivo de configuração RSD, então o maestro Profnet necessita desse arquivo para que todos os escravos possam conversar dentro da rede. Então, como ele utiliza Ethernet, ele também utiliza o sistema produtor-consumidor. Perdona. Como era em Ethernet, sem limite de dispositivos, podemos poner muitos. A limitante aqui é que só trabalha hasta 100 metros e sua maior velocidade de transmissão é de 100 megabits por segundo. O que é interessante aqui? Que podemos poner qualquer tipo de switch. Não existe um switch Profnet, é um switch Ethernet, esse que compramos por aí, incluso VEG também fabrica e temos esse equipo. Você pode poner qualquer switch, desde que esse switch tenha uma especificação de velocidade de 100 megabits por segundo. Esse é full duplex. Okay. Ethernet, como é baseado em Profnet, como é baseado em Ethernet, ele também tem seu cliente e servidores e também utiliza o método produtor-consumidor de dados que está disponível na rede. Agora vamos falar um pouco do protocolo Ethercat. Esse protocolo, que significa Ethernet for Control Automation Technology, ele foi introduzido em 2003, também tem sua base em Ethernet e é bastante utilizado em aplicações de motion control, de máquinas, um CNC, máquinas de corte, máquinas de posicionamento. Esse protocolo é bastante utilizado nesse tipo de aplicação e vamos ver o motivo na próxima diapositiva, porque seu quadro de dados tem um detalhe bastante especial que ajuda muito nessas aplicações. Esse equipo ele trabalha no sistema maestro-escravo, então o maestro solicita um dado ao escravo e o escravo responde a este dado. Também utiliza conectores RJ45 M12 e tem também seus cables especiais, que são os de color amarillo. Também podemos utilizar switch, como em Modbus TCP/IP e em Profnet, para añadir mais dispositivos. E estes dispositivos Ethercat sempre estão disponíveis com 2 puertos Ethernet. Vocês podem ver os 2 modos que temos aqui dos variadores VEG, que sempre têm 2 puertos. E isso vamos ver que é bastante importante na próxima diapositiva, quando examinarmos o quadro de dados. Ele também requer um arquivo de configuração que se chama ESI, para que o maestro da rede Ethercat pueda reconhecê-lo na rede. E aqui na próxima diapositiva, temos aqui como funciona o quadro de dados, ou em inglês, eu creio que a palavra mais usada é em inglês, que é o frame de dados, como ele funciona, e aqui está a grande ventaja de usar este protocolo em Motion Control. Vocês podem notar que esse frame tem vários colores, verde, naranja e azul. Então, o maestro, ele já sabe todo o que, nestes pedaços do quadro de dados, ele já sabe todo o que ele tem que escrever em todos os escravos e todo o que ele tem que ler. Então, ele vai mandar um quadro, e esse dado vai passar serialmente por todos os escravos e vai retornar ao maestro com toda a informação. Então, ele vai
Ele quer ler um dado desse variador, vai guardá-lo aqui no quadro. Ele quer escrever um dado nesse variador, vai escrevê-lo. Depois ele vai querer ler um dado desse outro variador e vai seguir. E por último, ele também quer ler um dado do terceiro variador. Então ele vai ler este dado. E este frame vai volver. Qual é a ventaja de isso? Que em vez do maestro escrever no equipo 1 e depois receber sua resposta, depois mandar um dado para fazer uma escrita no segundo, receber sua resposta, depois mandar outro dado no terceiro e receber sua resposta, ele faz tudo de uma só vez. Ele manda esse dado serialmente a todos. E essa é a grande ventaja. É muito mais rápido fazer a comunicação dessa forma. E que passa se eu não quero cablear todo, se não tenho esse último cable que está aqui abaixo? O protocolo Ethercat também permite que o último esclavo seja configurado para mandar o dado de volta ao maestro. Então, aqui está seguindo o mesmo passo, ¿no? Escrevendo e lendo dados onde ele requer. E vamos ver que agora o último esclavo ele vai devolver o frame de dados ao maestro e haciendo el giro ao revés. Ok. Então, esta característica del Ethercat é o que hace esse protocolo de muito rápida velocidade. Você pode usar switches também, que sejam full duplex e 100 megabits por segundo. Esta velocidade de transmissão de dados deste protocolo é de 100 megabits. Há que usar cables apantallados em la maior distância de 100 metros, pero notem agora que eles multipunto, pero podemos poner hasta 65.535 dispositivos em uma rede Ethercat. Então, podemos poner muitos esclavos. Outro detalhe interessante é que eu mostrei a configuração apenas em linha, em anillo, pero se pode fazer a comunicação em árvore e em estrela também. E aqui o último protocolo, pero no estamos al final de la presentación, pero es el último protocolo. Tenemos el protocolo BACnet. El protocolo BACnet não é um protocolo industrial. Hasta agora estamos falando de variadores arrancando motores dentro de uma indústria, dentro de uma planta, com bastante, por exemplo, umidade, alta temperatura, um ambiente mais peligroso, digamos assim, a los equipos. Pero agora vamos falar de um protocolo que é mais utilizado em edifícios, um protocolo que usamos em um aeroporto, em um hospital, em um estádio de futebol, em centros comerciais ou em edifícios de negócios para fazer toda a gestão de estes edifícios, ¿no? Esse protocolo se chama BACnet. Então, BACnet significa Building Automation and Control Networks. E ele foi introduzido no mercado em 1995. Ele também tem suas bases em RS485, por isso ele tem o maestro esclavo e o multimaestro como características, pero ele é bastante utilizado em las aplicações HVACR, que é Heating, Ventilation, Air Conditioner e Refrigeration, que é calentamento, ventilação, aire acondicionado e refrigeração, que são específicos para edifícios de los mais diversos. Como ele não é um protocolo industrial, ele trabalha a uma velocidade um pouco mais baixa que alguns que vimos anteriormente, hasta 38.400 kilobits por segundo. E também pode ser três tipos. Tem o BACnet IP, o BACnet Long Talk e o BACnet MSTP, que é Master Slave Token Passing. Esse BACnet é o BACnet que VEG tem disponível em seus variadores para as aplicações HVACR. Ok? Qual é a grande importância do BACnet? Hoje em dia, existem sistemas de gestão de edifícios, que se chama IBMS, que é Integrated Building Management System. Então, um centro comercial, um hospital grande, ele tem esse IBMS para fazer toda a gestão, toda a automatização de sua estrutura. E hoje em dia, estes IBMS se comunicam em BACnet. Por isso é muito importante ter variadores em esses sistemas, porque vocês podem pensar em um sistema de incêndio, um controle de água. Todos esses sistemas têm motores. Esses motores são controlados por variadores e estes variadores têm que ter esse protocolo para trabalhar dentro de um edifício, de um building, de um estádio de futebol.
Por eso es importante tener esta red en los variadores. Entonces, en el pasado, antes del protocolo BACnet, todas essas aplicações aí de ventilação, de gestão de energia, o controle de tráfego del parqueo de um centro comercial, alarmas, bombeio de água, as bandas de transportadoras, sistema de incêndio, controle de temperatura e sistema de segurança, todos tinham protocolos diferentes e tinham na computadora com um sistema de gestão todo diferente. Então, as pessoas tinham que manejar vários protocolos, vários sistemas, nada era integrado. E era bastante complicado fazer a gestão de um edifício. Hoje em dia, com a quantidade de coisas que temos novas, não é impossível. Então, quando chegou o BACnet, todos estes equipos começaram a ter esse protocolo. Então, temos apenas um protocolo falando com um sistema de gestão integrado que controla todo. Então, esta é a grande ventaja de ter o controle, a red BACnet em los equipos. É uma rede que só pode ser instalada em sistema de buses. Se pode poner hasta 32 dispositivos sem repetidores. Os cables a distância mais grande de 1.200 metros. Aqui também, como su base está em RS485, temos que configurar todos os equipos com a mesma velocidade para que se possam conversar. E também requer um resistor de terminação de 120 ohms e 0,25 watts em ambos os extremos, assim como é no meio físico RS485. Okay? Aqui estão apresentados os equipos VEG que têm BACnet, que é o CFW11, o CFW500 e o CFW300. E aqui chegamos ao fim da apresentação de protocolos, mas temos algumas coisas mais aqui para apresentar a vocês. A primeira de elas é que eu comentei em quase todos os protocolos, menos em Modbus e em BACnet, que temos que ter arquivos para que o maestro desta rede reconozca esse esclavo em la rede Profibus, na rede Canopy. Então, estes arquivos estão disponíveis na página de VEG para seus respectivos produtos. Então, se estamos aqui na página e eu estou buscando informações sobre o convertidor de frequência, o variador de velocidade CFW500, se eu vou mais ao final da página abaixo, eu tenho aqui este menu gris e aqui há arquivos de configurações. Aqui é onde encontro todos os arquivos que tenho para conectar os esclavos, os variadores, as redes. Então, se há LDS, RSD, estão todos aqui. Para todas as redes em que este equipo está disponível. Se eu quero buscar sobre outro equipo, um CFW11, então eu vou aqui em produtos, busco o CFW11 na página, vou mais abaixo e me vai aparecer um menu aqui e os arquivos de configurações do CFW11 estarão disponíveis aqui na página, para todos os protocolos em que este equipo se comunica. Então, este é bastante importante. Na página de VEG, vocês têm toda a informação. Aproveitando aqui a oportunidade, aqui também vocês podem descargar manual de programação, manual do usuário, guias de instalação, os catálogos e os produtos estão aqui todos no mesmo menu. Ok. Bueno, para hacer um resumo básico assim, de todo o que hablamos, ¿no? Aqui tenho uma tabla que mostra as principais características de cada protocolo. Então, o Modbus é um protocolo bem fácil de ser implementado. A indústria já está bastante acostumada a trabalhar com ele. É para trabalhar com controle de processos, monitoreios de variáveis. Podemos pôr sem repetidor, com um repetidor hasta 247 esclavos. Se estamos falando de Modbus TCP/IP, que é onde está escrito Ethernet, não há limite de esclavos. É um protocolo de mais baixa velocidade que os outros protocolos abaixo, quando estamos falando em RS485, pero quando se conecta em Modbus TCP/IP, ele é mais rápido, por utilizar o Ethernet. Canopy é um protocolo bem flexível, muitos produtos têm esse protocolo na indústria, também é sencillo de implementá-lo, se usa muito em controle de máquinas, não de máquinas de alta precisão como o de EtherCAT, como um CNC, pero se usa em máquinas em geral.
Se puede poner hasta 127 esclavos y la velocidad es de 1000 kbps. DeviceNet es un protocolo que ya viene há muchos años en la industria, está bastante difundido en la industria, también es flexible, fácil conexión, tiene cables ya estandarizados y específicos para la industria. Sin embargo, se puede conectar menos dispositivos esclavos y trabaja a una velocidad un poco más baja. Profibus e Profinet já empiezam os protocolos, são os protocolos que empiezam com alta velocidade, são otimizados para isso, não têm baixo custo e alta velocidade. Se pode comunicar com diferentes sistemas de automatização que já estão implementados aí por todo o mundo. O Profibus tem hasta 126 esclavos e o Profinet é sem limite por utilizar o meio físico Ethernet e por isso também tem alta velocidade. Ya el Profibus en RS485 es solo hasta 12 megabits por segundo. EtherCAT, entonces, es muy utilizado en motion control, principalmente en aplicaciones que necesitan de alta precisión, como un CNC, posicionamientos de peças con alta presión, cortes de precisión. Es de alta velocidad, tiene el frame, el cuadro de datos específicos que yo mostré antes, que es lo que hace este protocolo muy importante e interesante. Também pode ter muitos dispositivos esclavos, hasta 65.535, e é de alta velocidade por ser Ethernet. E BACnet é o único protocolo que não é industrial, é para integração de aplicações em edifício, que é para Building Automation, e aplicações HUBACR, ok? Pode chegar hasta 127 esclavos utilizando o repetidor, e hasta 38.4 kilobits por segundo. Então, para finalizar aqui a apresentação, WEG possui muitos produtos de automatização, não é só variadores, temos relés, temos servoconversores, temos medidores de energia, um montão de produtos que utilizam algumas destas redes que acabamos de falar. E principalmente os variadores, ¿no? Os variadores praticamente trabalham com quase todas as redes de comunicação. Ustedes podem buscar informação com nossos revendedores, nossas sucursales ou com nós aqui em Brasil para pedir mais informações sobre cada produto. Pero em los catálogos estão aí que protocolo cada equipo pode comunicar-se, ok? Então, agora estamos abertos a perguntas e respostas aqui por el chat. Vocês podem perguntar, vamos estar aqui alguns minutos mais respondendo as perguntas de vocês. Okay. Eu quero agradecer a presença de todos. Chegamos ao final aqui do webinar. Muitas graças por seu tempo, por estar aqui com nós. Nós esperamos que esse webinar haya sido produtivo para um conhecimento técnico, para apoiar vocês em las ventas e no uso destes produtos. Esperamos que, outra vez, né, como eu disse ao início, que todos vocês estejam bem, com saúde, que suas famílias estejam muito bem. E muitas graças por todos, ok? Então, terminamos o webinar nesse momento.